Olá, meu nome é Jéssica Oliveira, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou professora de História e de Filosofia também. Então, eu começo agora uma série de vídeos, né? E esses vídeos têm como objetivo a gente iniciar algumas discussões e reflexões sobre alguns temas extremamente pertinentes à saúde mental, né? Ou a saúde mental de maneira geral de toda e qualquer população, ou a saúde mental de alguns grupos específicos, né, da população e da sociedade em que a gente vive, temas que às vezes são um tanto quanto marginalizados pela psicologia, né? A gente sabe que a psicologia, de maneira geral, a gente tem muito a partir do processo de redemocratização, né, a partir da abertura econômica e política, né, com o fim da ditadura civil-militar, a gente tem a psicologia reacendendo de uma maneira muito combativa. O nosso próprio CFP é extremamente combativo, mas a gente vê algumas práticas ainda muito psicologizantes, algumas práticas ainda muito restritas ao âmbito individual, né, ao sujeito individual, apenas ao sujeito e não o sujeito inserido na sociedade em que ele vive, com os problemas sociais em que ele vive. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje aqui rapidinho para a gente falar sobre o dia de hoje, né? Que é um dia de extrema importância, de extrema urgência e que não pode se restringir a apenas um dia. Eu tenho um pouco de problema com essas questões quando é tipo visibilidade, comemoração de um dia, porque às vezes a gente vê a população se mobilizando no máximo para esse dia só. Então, o dia de hoje, que é o dia 29, o dia da visibilidade trans, né? É um desses dias, mas é extremamente importante que a gente tenha um dia para que instituições, organismos, a sociedade civil como um todo se manifeste, né, sobre essa problemática tão urgente, como eu disse, no nosso país. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Ele fica atrás do México, que é um país extremamente violento também, mas o nosso país é o país que mais mata transexuais. E esse dado por si só, ele já traz uma série de reflexões, uma série de conflitos, uma série de problemáticas que dá para pensar a partir disso, né? Por que será que somos o país que mais mata transexuais, um dos países que mais matam mulheres, né, no mundo, que mata homossexuais, não só mata, como outras formas de violência? O que será que acontece com o nosso país, né? O que será que aconteceu na nossa história, que ainda repercute nos dias de hoje, que faz com que nós sejamos um país extremamente misógino, um país extremamente transfóbico, homofóbico, né? Um país extremamente racista e um país extremamente classista, que tem ódio dos pobres. Então, se isso não tem a ver com a saúde mental dessa população, eu não sei o que tem, né? A gente sabe que por muitos anos, por algumas décadas, a transexualidade foi considerada doença, né? Ela estava inclusive lá no CID, né? Como disforia de gênero. E a gente conseguiu, há muito pouco tempo, né, que saísse dessa classificação como doença mental, apesar de estar relacionada agora a questões da saúde sexual, mas já foi um avanço. Claro que esse avanço tem que ser problematizado ainda. Mas a gente sabe que o avanço, a desconstrução cultural, ela é muito mais vagarosa, né? Então, a homossexualidade também, há várias décadas, já foi tirada da classificação do CID como doença mental, mas até hoje a gente vê homossexuais no Brasil sendo discriminados, violentados, né, pelo simples fato de serem quem são. Então, a que passos anda a desconstrução da mentalidade da sociedade, mesmo que a gente tenha alguns avanços no sentido institucional e legislativo. Então, o que eu queria colocar né, o quanto essa população está adoecida por não ter a oferta necessária de serviços públicos destinados a ela, como saúde, como educação, como mercado de trabalho, né? Eu não sei se vocês sabem, a estimativa de vida de um transexual no mundo é de 35 anos, enquanto da população já é 75 anos. O que será que acontece com essa população para morrer tão cedo? A gente sabe que transexuais no mercado de trabalho, quase 90% não conseguem, né, empregabilidade. E, na verdade, vão
para a prostituição. Não vou problematizar aqui a questão da prostituição, até porque quando ela é uma escolha, né, se é que isso acontece, mas quando ela é uma escolha, ok. Mas não é o que acontece com a categoria, com a população transexual, né? Com as identidades trans, eu gosto muito desse termo, não é o que acontece, eles não têm muito como escolha. Ou são expulsos de casa e não conseguem emprego e se veem à margem, tendo que trabalhar com a venda do corpo. A outra questão é a saúde pública, né? O quanto essas pessoas ainda não têm um acesso específico para suas identidades, quanto elas são tratadas de maneira desrespeitosa pelo sexo biológico e não pela forma como ela se entende, como ela se vê e como ela vive, né? E entre outras questões, acho que o vídeo já está ficando um pouco mais longo, mas o intuito principal é que nós, né, sociedade como um todo, pensemos na nossa responsabilidade em relação às identidades trans, né? Não ser preconceituoso de imediato, não praticar violência contra a população trans é um dado importante, mas o silêncio também é um dado importante, né? O quanto a gente não é conivente com o nosso silêncio, o quanto a gente não tem que se somar nessas lutas para que daqui a um tempo, né, a gente tenha um mundo, um país minimamente desigual com as minorias. E entender que o adoecimento psíquico não acontece por causas puramente biológicas, muito pelo contrário, ele acontece majoritariamente pelos determinantes sociais, é entender que essas populações historicamente oprimidas estão mais à margem do adoecimento psíquico do que qualquer outra. E qual a nossa parcela de responsabilidade, né, para que isso deixe de acontecer. Um abraço, logo mais eu volto com outros vídeos.